Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rádio Paddock. O GP da Áustria promete ser um dos fins de semana mais importantes da temporada 2026. A Ferrari chega embalada pela primeira vitória de Lewis Hamilton com a equipe. A Mercedes tenta corrigir problemas de confiabilidade que custaram pontos importantes. A Red Bull aposta em atualizações cruciais para voltar ao topo. E Max Verstappen voltou a ser questionado sobre seu futuro. Além disso, temos declarações fortes de Esteban Ocon sobre os rumores envolvendo sua permanência na Haas. E uma revelação interessante sobre como a Mercedes pretende administrar a disputa interna entre Antonelli e Russell. Fica até o final porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores da Fórmula 1. Hamilton acredita em uma Ferrari mais forte. Depois da histórica vitória em Barcelona, Lewis Hamilton desembarca na Áustria com um discurso muito mais otimista. O heptacampeão reconheceu que o Red Bull Ring apresenta características diferentes e que a Ferrari ainda terá desafios pela frente, mas deixou claro que o clima dentro da equipe mudou completamente após o triunfo espanhol. A vitória em Barcelona foi especial não apenas por ser a primeira de Hamilton com a Ferrari, mas porque encerrou um longo jejum de vitórias e mostrou que a equipe italiana finalmente pode desafiar a Mercedes em condições normais de corrida. Segundo Hamilton, a Ferrari chega ao GP da Áustria muito mais confiante do que chegava algumas corridas atrás. E faz sentido. Nas últimas provas, a equipe mostrou evolução consistente, melhor gerenciamento de corrida e uma execução estratégica muito mais eficiente. A pergunta agora é simples: Barcelona foi apenas uma oportunidade aproveitada pela Ferrari ou foi o início de uma virada real na temporada? Leclerc vê Mercedes mais rápida, mas enxerga uma chance. Se Hamilton demonstra confiança, Charles Leclerc mantém uma postura um pouco mais cautelosa. O monegasco acredita que a Mercedes ainda possui o carro mais rápido do grid atualmente, principalmente em ritmo puro de classificação. Mas Leclerc vê uma brecha importante. Segundo ele, o desgaste de pneus pode ser justamente o fator capaz de aproximar a Ferrari da disputa pela vitória. E essa observação é bastante interessante. O Red Bull Ring é uma pista curta, intensa e que costuma gerar corridas extremamente apertadas. Pequenas diferenças de gerenciamento de pneus podem se transformar em vantagens enormes ao longo dos stints. Se a Ferrari realmente estiver conseguindo preservar melhor seus compostos, a equipe pode compensar a eventual desvantagem de velocidade que ainda existe em relação à Mercedes. Ou seja, Leclerc admite que a Mercedes parece mais rápida, mas acredita que domingo pode contar uma história diferente. Mercedes reage após quebras preocupantes. Falando em Mercedes, a equipe alemã chega à Áustria tentando resolver um problema que quase transformou Barcelona em um desastre. Tanto Kimi Antonelli quanto George Russell sofreram problemas mecânicos recentemente, e isso acendeu um sinal de alerta em Brackley. A resposta veio rapidamente. A Mercedes confirmou que trouxe atualizações focadas especificamente em confiabilidade para o GP da Áustria. O objetivo é evitar que novos abandonos comprometam a liderança da equipe nos campeonatos. Vale lembrar que Antonelli lidera o campeonato, mas viu sua vantagem diminuir após abandonar na Espanha. Hamilton aproveitou o resultado para voltar de vez à luta pelo título. Se a Mercedes conseguir manter a velocidade que mostrou até agora e eliminar os problemas mecânicos, a equipe continua sendo a principal referência do grid. Mas se as falhas persistirem, Ferrari e até mesmo Red Bull podem entrar definitivamente na disputa. Antonelli revela condição para liberdade total. Outro assunto interessante envolvendo a Mercedes veio das declarações de Kimi Antonelli. O jovem italiano confirmou que existem orientações internas para controlar as disputas entre os pilotos da equipe. Segundo Antonelli, Russell e ele têm liberdade para correr, mas existe uma condição clara: a equipe não permitirá que uma disputa interna coloque em risco os resultados da Mercedes. Traduzindo, eles podem brigar, mas não podem repetir acidentes ou situações que prejudiquem a equipe. É uma postura compreensível. Com os dois pilotos disputando posições importantes no campeonato, qualquer toque ou abandono pode custar caro na luta pelos títulos. E a Mercedes parece determinada a não cometer erros de gestão que já prejudicaram outras equipes no passado. Verstappen e as atualizações da Red Bull. Enquanto Ferrari e Mercedes brigam diretamente pelo topo, a Red Bull tenta recuperar terreno. Max Verstappen elogiou as novas atualizações levadas pela equipe para a Áustria e classificou os componentes como extremamente importantes para o desenvolvimento do carro. Segundo o holandês, essas peças podem ajudar a equipe a compreender melhor o potencial do projeto atual.
Mas houve um momento curioso na entrevista. Quando perguntado se o sucesso dessas atualizações teria influência sobre sua permanência futura na Red Bull, Verstappen desconversou e evitou fazer qualquer ligação direta entre desempenho e futuro. Isso não significa necessariamente que exista algum problema, porém, mostra que o assunto continua sendo sensível. E enquanto a Red Bull busca voltar ao caminho das vitórias, qualquer declaração de Verstappen naturalmente gera interpretações e especulações. A verdade é que o desempenho da equipe nos próximos meses provavelmente será muito importante para definir o clima interno rumo às próximas temporadas. Ocon responde: rumores sem filtro. E quem também virou assunto foi Esteban Ocon. O francês respondeu de forma extremamente direta aos rumores que apontavam uma possível saída da Haas ao final da temporada. A reação foi simples. Ele afirmou que não está preocupado com as especulações e que seu foco está totalmente voltado para a temporada atual. Na prática, Ocon deixou claro que não pretende alimentar rumores e nem gastar energia discutindo informações que considera sem fundamento. A situação é interessante porque os rumores surgiram justamente em um momento complicado da Haas e do próprio piloto. Mas tanto Ocon quanto a equipe já negaram qualquer crise interna. Agora resta saber se os resultados dentro da pista conseguirão encerrar definitivamente essa novela. O cenário para o GP da Áustria está simplesmente espetacular. Ferrari chega embalada pela vitória de Hamilton. Leclerc acredita que existe uma oportunidade contra a Mercedes. A equipe alemã tenta resolver seus problemas de confiabilidade. Verstappen aposta em atualizações importantes, mas evita falar sobre o futuro. E Ocon manda um recado direto para quem continua espalhando rumores. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. A Ferrari realmente entrou na briga pelo campeonato ou a Mercedes continua sendo a favorita absoluta para 2026? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade da Fórmula 1. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!